Só anotar aqui o nome dos nossos presentes. Nós temos Marcelo e o Alisson, de dia 22/10. Estamos já sendo gravado. Bem, vou compartilhar nossa tela aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui. Xerox, aqui agora. Da nossa lição de hoje, se nós não conseguimos, vamos falar bem brevemente da lição 20, mas da 19, acho que não vamos nos prender mais nela. Ajudar o Senhor na redenção dos mortos. A aula número 20 vai falar um pouco sobre, se vocês conseguiram dar uma olhada, vai falar um pouco sobre nós pertencermos ao rebanho do Pai Celestial e como esse processo se dá, ou quando nós nos sentimos fora dele. Porque muitos se sentem assim, né? Fora do rebanho. Estão dentro do rebanho, mas se sentem fora. E existem algumas razões para isso. Mas nós vamos muito focar ainda, falar bem pouco sobre isso, talvez. Vamos focar muito aqui também na como a gente pode ajudar o Senhor, então, na redenção dos mortos. Tá bom? E essa primeira figura que nós colocamos aqui, o que ela retrata para vocês? Que sentimento, ao olhar para essa figura, vocês vocês conseguem expressar alguma coisa em relação aos sentimentos de vocês? Pensando no nosso tema, né? Fala, o Alisson. Aí representa o nosso ano passado, né? Desde a época da nossa taravó, dessa, ah, desse ano passado, né? Desde hoje, eu agradeço muito minha avó, porque ela foi a primeira pessoa, primeira pessoa que entrou na igreja. Antigamente ela não morava na cidade, ela morava no interior. E lá no interior não tinha igreja. E quando ela saiu lá do interior e foi morar para a cidade, aqui ela conheceu a igreja. Foi através dos missionários. Tá? Aí mostra totalmente nossa árvore familiar, né? Desde a época, nossos tataravós, nosso antepassado também. Aí mostra também desde nossa linhagem até os nossos bisnetos, assim vai. Muito bem, muito bem. Muito bem, Alisson. Realmente, essa figura, esse sentimento retrata realmente aí uma família inumerável, né? Mais alguém, Driele, tem um sentimento diferente? Eu acho que Marcelo? retrata realmente os nossos antepassados, né? Que todos nós temos uma história, então nós viemos de outras famílias, de outras gerações que vieram muito antes da gente, assim como vão ter pessoas que vêm depois, né? A gente vai ter sempre uma posteridade ali, tem toda uma história da nossa vida. Muito bem, André, legal. Gostei como você também falou sobre que cada um de nós temos uma história, né? Então, cada um dos nossos antepassados também tem a sua. Que legal isso, né?
Quando a gente pensa nesse ângulo, eu penso que a gente é incentivado a descobrir, né, quem eles foram, qual foi a história de cada um deles. Por mais que seja um trabalho árduo para fazer isso, um trabalho de amor, de paciência, mas no final das contas vai valer muito a pena, né? Muito bem. Vamos ver o que Elder Spence J. Cody ele falou sobre o que os ministros de Jesus Cristo no mundo espiritual nos ensina sobre ele, né? O que o ministério dele, ao visitar o mundo espiritual, nos ensina. Vamos ver o que vocês conseguiram captar. André, lê para a gente essa citaçãozinha bem pequena dele. Tá. Os fatos da morte e ressurreição de Jesus são louvados pelas pessoas das denominações cristãs como crenças básicas. Mas o que o Espírito imortal de Jesus fez depois de sua morte e antes de sua ressurreição é um mistério para todos, menos para os santos dos últimos dias. Então, segundo Elder Spencer, na verdade, o mundo espiritual, ele de fato é algo desconhecido para muitas pessoas de outras religiões, até mesmo em seminários, catequese, seminários para aqueles que se formam, né, em no curso de religião. Não sei se vocês já tiveram experiência deles visitarem uma aula, um domingo, uma dominical nossa, e eles perguntarem, eles questionarem, eles saírem com interrogações, se dá uma aula sobre o mundo espiritual. Então, para muitos, realmente é desconhecido. Mas, para os santos dos últimos dias, já não mais, né? Já é uma realidade. Sabe me dizer por quê? O que nos difere de pessoas de outras denominações com relação ao mundo espiritual? O que vocês podem me dizer? Eu acredito, né, que dentro da igreja nos é ensinado sobre todos os graus de glória, tudo que acontece depois que nós falecemos, e a gente entende que aqui é uma passagem, né? Faz parte do plano do Pai Celestial. Então não acaba aqui. Eu acho que nas outras denominações as pessoas acreditam que talvez não acabe aqui, mas elas não sabem o que que vai ter depois, né? Como o senhor falou. Elas não têm certeza do que vem. Então, às vezes, é muito simplificado também a explicação. Eu acho que a nossa religião ela é bem completa em relação a isso. Tem explicação para basicamente tudo que vai acontecer. A gente está bem ciente disso e vive bem aqui na Terra, sabendo de tudo, né? Bom, André, isso mesmo, muito bom. É muito gratificante, né, a gente saber que todo um trabalho que é feito, a gente tem noção e a gente está ciente do início, do meio e do fim. Deve ser muito frustrante a gente fazer algo que a gente não sabe no que pé vai dar, qual vai ser o final de tudo isso, né? A gente só faz porque tem que fazer. Isso que você falou realmente é um ponto bem que nos difere de outros, né? Diga lá, grande Alisson, você pensa sobre isso? É, eu estava pensando aqui sobre o casamento, né? E na outra religião eles falam que até a morte nos separe. Mas não. A nossa igreja fala até a família continua até a morte. Então a igreja, nossa igreja fala totalmente que lá quando os homens casam, e até a morte nos separe. Mas eu não penso nisso, eu falo assim, até a eternidade. Então minha família vai, depois da morte, vai se encontrar e vai ser uma família eterna, para sempre. Não, não é quer dizer a- quer dizer, a minha família vai, depois daqui, nem
cada um pro seu canto, não. A família vai ser unida. Ela não vai ser cada um por si, mas sim, como fala aí, né, a, uma coisa. Eu penso no, assim, não, a igreja, a nossa igreja mesmo, a nossa família para toda a eternidade. Tem essa até a morte nos separe. Bom, muito bom, Edson. E isso mostra a importância, né, também da gente poder fazer e entender bem esse mundo em que nós vamos nos dirigir depois desse, né? Vai ser o nosso segundo passo depois dessa vida. A gente vai ter que entrar nesse mundo. Muito bem, perfeito. Deixa eu ver aqui. Essa figura, gostaria que vocês pensassem bem nela, tá? Olhem os detalhes, né? A gente vai passar aqui para uma João 5:25 do Novo Testamento. O Alisson, lê para nós agora. Ok. É, em verdade vos digo, quem vem na, que vem a hora e agora que é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Né? Vocês conseguem identificar um princípio nesse versículo? É que totalmente ele fala, né, no último parágrafo, que ele fala, o modo aqui ele fala que os mortos ouvirão a voz a voz do Filho de Deus, e os que ouviram e verão. Que está falando totalmente a seguir a voz do Senhor, que totalmente a gente virá a Deus, né? O Filho de Deus. E também que a nossa. É isso mesmo. Que as pessoas, quando morrem, podem ouvir a voz do Senhor e caminhar até a luz, né? Que vai estar lá o Filho de Deus, nos esperando depois da morte. Muito bem. Então, aí, o princípio aí seria o quê? Aqueles que ouvem ou dão atenção ou se esforçam, né? O princípio de obediência, né? Então, esse podemos encontrar aí, o princípio de obediência. Aos que ouvirem a voz, ou seja, quem ouve, né, vai se esforçar para guardar os mandamentos. Eles viverão. Então, todos nós estamos aqui nessa terra, que vamos passar para o outro lado do véu. Se nós permanecermos firmes nas nossas convicções, nossas crenças, nós teremos sim a oportunidade de viver novamente e viver muito bem, né? Bem, e a doutrina aí nesse versículo? Consegue identificar, Adriele, Marcelo? Consegue identificar uma doutrina aí? Até deu uma dica aí. Qual é a doutrina aí quando se fala em morte e viver, viverão, né? Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão muito afiados. Qual a doutrina? Verdade, verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que doutrina na igreja retrata esse versículo aqui? Vocês conseguem pensar em alguma? Acho que tem até dois aí. Vamos lá, deixa eu ver se eu ajudo vocês. Nossa, bom, eu confesso que eu me confundo muito princípio e doutrina até É, é, hoje. é por isso que eu estou treinando, é por isso que eu estou treinando vocês, assim, sempre tenho dado umas pistas, a gente sempre praticar isso na aula, para a gente, vocês, quando estudarem as escrituras, é uma meta nossa realmente, como professor aqui, é fazer vocês
se sentiria à vontade em assim olhar uma escritura e identificar um princípio que tem e a doutrina que de repente está ali por trás escondida. O princípio sempre vai ser é, obediência, né? Se você guardar os mandamentos, então você terá a vida eterna. Esse é o princípio. Você faz alguma coisa em decorrência de que receberá algo lá na frente, né? Uma recompensa, um galardão. Então, o princípio você encontra muito aí. A palavra si, ela é uma palavra-chave, né? Então, aí você consegue identificar qualquer princípio, né? Do jejum, por exemplo. Se você fizer jejum, você terá o quê? Então, se você guardar, né, se você ficar sem comer e sem beber, você será abençoado, você terá uma espiritualidade melhor. O princípio está aí. Aí você vai logo saber, é o jejum, porque se eu fico sem comer e sem beber, né? Então, essas coisas a gente vai sempre estar treinando em nossas aulas. E a doutrina? A doutrina ela está ali escondida, mas ela tem. Pode ser uma, pode ser duas. Bora ver se vocês conseguem. Não precisa, se não tiver, não acertar, tudo bem. A gente vamos acertar junto aqui. Espero que pelo menos que vocês tentem encontrar. Por exemplo, Eu quem não sei se morre, tá certo. Será que é da... Deixa eu ver. Não sei. Ressurreição, vida eterna. opa, muito bem, pessoal, Adriane, não é difícil. Olha, as duas você citou aí, né? Ressurreição, vida eterna, né? Se a gente vai morrer, a gente vai precisar ressuscitar. Então, ele fala que os mortos viverão, olha aí, opa, ressurreição e com direito à vida eterna para aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor. Muito bem, André. Muito obrigado, é isso mesmo. E aí essa imagem retrata aí esse grande encontro aí do Senhor no mundo espiritual, né? Lucas 23:43, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para quem, para quem Jesus Cristo falou isso? Vocês conseguem recordar? Em que momento foi e para quem? Ele falou com um dos que estavam junto com ele na cruz, né? Certo, muito bem, um dos ladrões, né? Estarás hoje comigo no paraíso. O paraíso seria a salvação? Mil vezes com certeza, né? Vamos dar uma olhada. Doutrina e Convênios, 138, 29, está ruim, e 35. Vamos ler essa escritura aqui para a gente entender um pouco. Isso foi uma experiência que o Joseph Smith ele teve quando ele se deparou com a escritura que está lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, que fala justamente sobre os mundos, os mortos em seu estado de pós-experiência terrena e no mundo espiritual, eles estavam na prisão. Lá em Pedro fala isso, né? E Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Então vamos dividir aqui um pouco essa escritura. Driele, você pode ler o 29, te dar uma missão aí bacana. 29, 30 e 31, vai ler isso, 30, 29, 30 e 31, bem devagar, sem pressa. E o Marcelo, tá me ouvindo? Consegue interagir com a gente? Sim ou não? Marcelo, acho que até saiu já. Só tá vocês dois.
Então, eu vou ajudar aqui. Eu vou ler o 33 e o 34 e o Alisson deu 35. Pronto. Vamos lá, André. É até o 32 do meu? Até o 31 teu. Ah, tá. E enquanto refletia, meus olhos foram abertos e meu entendimento vivificado, e percebi que o Senhor não se dirigira em pessoas iníquas e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade, a fim de ensiná-los. Mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens. E assim foi o Evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos. Sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Muito bem, André. Até aí nesse contexto, algumas coisas que você consegue identificar sobre o papel, o que Jesus Cristo, o que aconteceu. Vem lá, todo mundo no mundo espiritual. Sabemos que tem aquela divisão lá, paraíso e prisão. O que Jesus Cristo ele fez quando lá ele visitou e lá ele esteve, segundo a visão e que foi registrado em Doutrina e Convênios. Bom, acho que ele ensinou as pessoas que estavam lá na prisão espiritual, né? Ele chamou outras pessoas também, que ele falou que ele designou mensageiros, mas acho que ele mesmo também ajudou nessa parte de ensinar as pessoas que estavam na prisão espiritual para dar liberdade a elas. Bem, uma coisa interessante que a gente pode perceber que nesse mundo espiritual, Jesus Cristo ele não se dirigiu pessoalmente a um grupo, né? Qual foi esse grupo? Está lá no 29, quando você leu. Ah, tá. Aos que haviam rejeitado a verdade. Muito bem, aos rebeldes, né, aos iníquos. Ele não se dirigiu a eles. Então, ele fez o que você leu. Ele comissionou outras pessoas, dentre eles pegou umas pessoas justas e comissionou elas a visitarem esses rebeldes e ensinarem o evangelho, né? Como ele fala, aos que estavam nas trevas, né? Todos os espíritos, tá? Que estavam, todos os espíritos que estavam para que eles pudessem ouvir também o evangelho, mesmo em sua rebeldia. Eu vou ler o 32 e o 33 e o 34. O Alisson vai ler o 35. Fica atento aí, Alisson. Desse modo, foi pregado o evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, ó, sem o conhecimento da verdade, ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Tá? A esses foi ensinado a fé em Deus, olha, eles aprenderam sobre fé em Deus, arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo para a imposição das mãos. E todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus e Espírito. Então, eles não tiveram oportunidade, vocês não tiveram chance de ouvir aqui, mas lá foi ensinado, olha, tudo isso para eles, fé, arrependimento, batismo, né? Batismo vicário, eles iriam precisar agora, né? E o dom do Espírito para a imposição das mãos, tá? Para que eles pudessem ser o quê? Julgados segundo a carne, tá? O Alisson, lê o 35 para a gente, por favor. E, e Desse modo, desse modo soubesse entre os mortos, tanto pequenos como grandes, o justo como também e os fiéis, que se efetuará redenção por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz. muito bem.
Então, esse, essa forma que o Senhor providenciou foi para que eles também soubessem que eles iam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, para que eles pudessem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. É isso? Oh, travou aqui, meu. Vocês estão me ouvindo? Sim, Não, né? Tô te ouvindo. Travou aqui o meu. Está travado agora, saiu, voltou. Tá? Então, quando a gente olha essa imagem aqui, essa segunda imagem, essa aqui. Peraí, só um minuto, só um minutinho. É isso que eu acho. Tá, deixa isso. A minha bateria aqui. Até minha bateria vai cair agora. Perdão, desculpem, os missionários estavam batendo aqui. Então, aqui, ó, 1 Pedro, aquele versículo que eu li para vocês, versículo 19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Essa imagem retrata um pouco sobre isso, tá? Então, aqui nesse caso, Jesus Cristo, ele só visitou, segundo o que nós aprendemos, as pessoas que estavam no paraíso, tá? As pessoas que estavam na prisão, então ele comissionou pessoas para ir lá ensinar. Isso é uma doutrina que outras denominações não conhecem. E vocês têm o privilégio, e eu, de aprendermos sobre isso por meio de revelações também. Né? Então, a doutrina e convênio nos ajuda muito a entender isso mais profundamente. Tá? Por quê? Por que será que Cristo, vocês já se perguntaram, por que será que Cristo não visitou os espíritos em prisão? Os rebeldes, né? Por que vocês acham? Vocês acham que, sei lá, foi preconceito? O que vocês acham? Ele comissionou, mandou pessoas justas para ensinar. eu acho que talvez eles não merecessem estar na presença de alguém tão celestial, né, quanto Jesus Cristo, já que eles negaram de alguma forma e foram rebeldes, né? O André, isso aí é uma coisa muito forte, né? Realmente, Cristo, é a glória, talvez eles não suportassem, né? Não suportassem. Fala, o Alisson. Eu estava pensando aqui, ah, quando ele visitou o pessoal na cadeia, ele foi realmente chamou pessoas que obedecem, né? Ele, o espírito na prisão, ele foi ensinado meu, na, na minha vista, eu acho que foi para se ele se arrependeu dos pecados deles ou não. Se ele não aceitarem a presença do Salvador no coração dele, com certeza ia ficar no mesmo lugar de sempre, na prisão. E foi realmente isso, né? Como diz numa escritura que eu gosto muito, que eu não sei onde é, ele fala assim, foi, quando me vestir nu, me vestisse. Quando me desse, quando, quando eu ficava com fome, me dá de comer. Quando ele faz tipo isso. No último, ele fala assim, quando eu estava na cadeia, me visitasse. Isso mesmo que ele que tá e também quando ele fala por último também esse negócio também e quando eu estava doente me visitasse. E é realmente isso que ele fazia.
quando ele não tinha algo para fazer, ele visitava os pessoal que estavam na cadeia. Então, isso ele mostrava o amor por eles também, se a pessoa se arrependeu ou não. Então, não sei como explicar isso, mas a minha opinião própria, assim, porque é meu tom de vista, assim, que eu consigo enxergar, assim. Certo, Alisson. Tá bom, ok. Mas lembre-se, lembre bem, é, acho que esse ponto que a André tocou sobre que assim, eles não suportariam realmente uma visita de uma pessoa tão refinada, tão digna. Eu acho que até a gente, né, se tivesse nessa situação, a gente talvez teria esse sentimento, né? Talvez a gente ficasse com vergonha. Talvez o Senhor pensou assim: é mais fácil a gente ali aprender, se abrir, talvez com, né, pessoas justas que estavam lá, pessoas talvez é, um pouco semelhante a nós. O mundo espiritual, ele não é diferente daqui dessa vida, dessa terra, né? Então, seria muito difícil a gente, se vocês fossem colocar, vou ter uma visita de um exemplo, uma autoridade geral. Às vezes a gente não se sente preparado, né? Às vezes até para a gente estar lá perto, a gente às vezes não se sente digno, talvez, para isso, né? Mas é uma coisa nossa. Então, talvez Jesus Cristo, com sua glória e também mas o seu amor, né? O importante era o quê? Que o evangelho chegasse a essas pessoas. E ele tinha outras coisas também, outras pessoas para cuidar, não é isso? Então, lembre sempre disso. Agora, aqui nessa parte, como ajudar então o Senhor na redenção dos mortos? Já que eles foram ensinados, é o que diz a aula, o evangelho foi pregado aos espíritos em prisão. Tinha um objetivo para isso, né? É isso, Adriana? Eles foram ensinados sobre o batismo vicário, como eu falei lá. E aí, onde é que nós entramos agora nisso? Então, o André vai ler para a gente o que está na Liarrona de julho de 2021, na página 37. Lê para a gente um pouquinho aí, André. Ao fazermos pelos outros o que eles não podem fazer por si mesmos, seguimos o exemplo do Salvador, que realizou a expiação para abençoar a vida das pessoas. Ó, legal, né? Então, o Senhor providenciou um meio de nós também nos sentimos um pouco realizados, né? No que tange a expiação dele e abençoar outras pessoas. Nós nos fomos abençoados com a expiação de Jesus Cristo em nossas vidas, podemos nos arrepender, ó. Nós vamos ser julgados, ele vai ser o nosso defensor ainda, né? Vai nos defender diante do Pai. E nós também podemos participar disso. Quando eu e vocês fazemos o trabalho vicário, nós fazemos um pouquinho e seguimos o exemplo de Jesus Cristo, que realizou a expiação por nós. Então, estamos ajudando essas pessoas, tá? A fazer o que eles não podem mais fazer. Então, quando Cristo pagou por nossos pecados, era algo que nós não podíamos fazer mais por nós, né? Não tinha como. Quando Adão caiu, ele trouxe a morte. As duas mortes, física e espiritual. Quem de nós poderia vencer isso aí? Nenhum. Quem tem poder para dar vida de novo para você mesmo? Não. Quem pode perdoar? Eu posso perdoar meus pecados eu mesmo? Não. Então aí Cristo entra e faz o que tem que fazer para nos abençoar. E ele fez isso também vicariamente. Ó. Então, pensem nisso. Eu vou assistir um filme aqui bem curto e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Os principais acontecimentos da vida de seus antepassados foram provavelmente registrados e preservados em papel por centenas de anos. Estes registros podem estar escondidos em arquivos do governo ou porões da igreja.
O Family Search e seus antecessores têm trabalhado desde 1894 a fim de preservar esses registros históricos para que pessoas como você possam descobrir a história de sua família. Com esse intuito, o Family Search armazena um exemplar fotografado desses registros em um lugar seguro, onde os efeitos do tempo não danificam os registros. Milhões de registros estão armazenados atualmente em microfilmes, e agora o Family Search o faz no formato digital. Milhões de imagens desses registros estão agora publicados online para todos acessarem livremente. Fotos são ótimas, mas para serem realmente úteis, as informações dessas imagens precisam ser acessíveis pelo computador. Isso é feito por um processo chamado indexação, e é algo que os computadores não podem fazer. Felizmente, centenas de milhares de voluntários, jovens e idosos, já estão ajudando. Em poucos minutos de cada vez, eles leem as imagens digitais e digitam as informações que vêm. O Family Search salva essas informações em um banco de dados online que pode ser pesquisado no familysearch.org. Agora, milhões de pessoas podem encontrar seus antepassados facilmente graças aos esforços de pessoas como você. Isso é ótimo, mas sabe de uma coisa? As imagens digitais estão se amontoando mais rapidamente do que os indexadores podem processar. Mais ajudantes são necessários agora. Com a sua ajuda e de seus familiares e amigos, a tarefa monumental de tornar registros históricos disponíveis online será realizada. Você quer ajudar? Você pode. Torne-se hoje um indexador voluntário online. Muito bem, né? Muito bem. Então, esse filme, ele retrata um pouco sobre a importância de nós fazermos parte desse trabalho, dessa obra vicária, né? Então, Driele, Alisson, eu acredito que vocês já levaram, vocês já tiveram experiência com esse trabalho. Vocês gostariam de compartilhar uma pequeno sentimento sobre como é fazer isso? Como é diferente? Vocês são motivados? Vocês, ao fazerem, vocês sentem o quê? Eu acho que é muito gratificante, né? Quando a gente faz esse trabalho realmente se dedicando. E principalmente quando a gente acha pessoas da nossa família, né? Informações da nossa família. Não que ajudar as outras famílias seja ruim, mas quando nós encontramos para nossa, dá um sentimento maior ainda de gratidão e parece que fortalece nosso testemunho. Porque quando a gente leva o nome da nossa família para o templo, é um sentimento muito diferente. Como se a gente estivesse realmente ajudando aquela pessoa de alguma forma, né? E eu lembro que uma vez eu estava mexendo com indexação e tudo mais, e eu encontrei o nome da tataravó do meu pai. E o meu pai estava há muito tempo parado com a indexação, né, com a história da família e tudo mais, porque ele tem uma família lá da Paraíba, então é muito difícil a gente ir para lá e pesquisar e tudo mais. E eu encontrei o esposo dela e os filhos dela. E para mim foi um sentimento muito grande, porque eu nunca tinha encontrado alguém da minha família realmente por causa da indexação. Então eu fiquei muito grata e muito feliz por ter participado disso, por poder talvez ter ajudado as pessoas com a indexação que eu fiz, assim como as pessoas me ajudaram, né? Nossa, muito diferente o sentimento quando tu vai levar o nome de alguém que tu realmente procurou e se dedicou e encontrou ali. Legal, André, legal. Isso mesmo, né? Esse sentimento, que é o sentimento, esse é o famoso espírito de Elias, que ele mexe com você, é diferente, né? Quando você chega lá no templo e tem um nome lá e você, lhe dão só, você não sabe quem é, você só vai fazer porque está ali, está servindo, né? Está dentro do templo, mas eu não tenho dúvida desse seu sentimento também. Você se esforçou, você encontrou, o Senhor ajudou você a encontrar. Isso é uma coisa muito, muito importante. Obrigado pelo seu testemunho. O Alisson, quer compartilhar um pouquinho, alguma coisa? Eu estava pensando quando minha, acho que é a bisavó, acho que é a parente da minha mãe. E, e quem batizou, acho que teve um tempo. Eu não sei como funcionava lá de Recife, é muito diferente daqui. É, Eu não sei como é.
Eu só sei que não, era diferente, era totalmente, não é diferente não. Ah, quando minha irmã batizou minha avó, ela não era membro da igreja. E mas eu acho que já conhecia muito bem a igreja. E só que ela faleceu antes de nós ir pro templo. E, e a gente a gente botou o nome familiar na nossa árvore familiar, o nome dela foi Vinho, e a gente foi para o templo de Recife. E quando eu voltei de, do templo de Recife, algumas semanas eu recebi uma, uma confirmação que ela tinha aceitado ser batizada no outro lado do véu. Mas só que não estava só ela, na, não tinha só ela no, tinha confirmado a ser batizado. Eu vi um bocado de gente atrás dela. Esses 61 pessoas eu tinha batizado, que eu tinha certeza que ele tinha aceitado no outro lado do verso ser batizado. E, mano, quando eu acordei em cima, comecei a chorar do nada, assim, né? Me senti bem, porque a pessoa do outro lado do véu já tinha aceitado a confirmação, batizar da igreja. E eu sou muito grato a ser também consultor da história da família na minha aula. E eu ajudo bastante os jovens a se preparar também, ser como um consultor da história da família. E, e é isso. Tudo bem, Wise. Obrigado também pelo seu testemunho. Que maravilhoso, né? E o Senhor responde de várias formas, né? O Senhor dá um sentimento para você de várias formas, né? Pode ser por um sonho, como o do Alisson, pode ser da Trielle, com um sentimento de motivação, de alegria, né? Aquele calor por ter levado, né, o nome de sua família, dos membros de sua família ao templo. Então, isso é o espírito de Elias. O Senhor vai ainda fortalecer mais ainda ao fazermos esse trabalho, né? Então, sempre vamos lembrar, ao fazermos, quando entrarmos nessa pia batismal, nós estamos seguindo o exemplo do Salvador, que realizou a sua expiação para abençoar a vida de todas as pessoas. Então, e ajudem as pessoas a entenderem isso, para que não se torne algo mecânico, né? Fazer mecanicamente, mas esse sentimento de entender o que a gente está fazendo, tá? Então, também gostaria de testificar para vocês que eu sei que esse trabalho é grandioso, um trabalho, eu coordeno o turno de sexta-feira e eu participo do turno de quinta. Às vezes a gente vê, pela parte da manhã é mais desafiador, né? A gente vê tantas pessoas, a não ser que tenha um feriado, ou jovens indo ao batistério. E às vezes nós precisamos dos missionários que às vezes estão lá dia de quinta-feira fazendo sessão. Às vezes a gente pede ajuda deles para a gente realizar, acelerar um pouco essa obra, né? Mas que nós possamos, Adriele, o Alisson, vocês possam continuar, não desistir, continuar essa busca. Eu prometo a vocês que vocês estarão protegidos. Essa é uma promessa que o Senhor dá àqueles que fazem esse trabalho, tá bom? Nós temos 7 minutinhos, eu falei que eu ia me prender mais nessa aula, mas eu queria ver como vocês sentem a respeito
assunto aqui: encontrar meu lugar no aprisco do bom pastor. Já pensaram sobre isso? Hoje nós estamos no aprisco, né? Vou passar esse pequeno vídeo para vocês, para ver se dá tempo. Acho que dá. É um vídeo que você já conhece, mas eu achei interessante a gente pensar nele. Vou pescar. Também nós vamos contigo. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. É o Senhor. Trazei os peixes que agora apanhastes. Vinde, jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor,
sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te senti, andavas por onde querias. Mas como já fores velho, estenderás as tuas mãos, te cingirá e te levará para onde tu queres. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tudo. Bem. Então, lembre-se sempre, nós, eu e você, nós pertencemos a uma aprisco. Mas em algum momento da nossa vida, se a gente se sentir desse jeito com essa pergunta, o que devo fazer para me sentir fora do o que devo fazer se me sentir fora do rebanho do bom pastor? Né? Uma boa pergunta. Tem uma ideia, Alisson? O que você pode fazer caso você se sinta fora do rebanho do bom pastor? Adriele? Ou pessoas que vocês conheçam. Como nós podemos ajudar quando elas se sentem fora do rebanho? Já que eu sou secretário da ala, e eu vejo muitos membros não indo para a igreja, e é meu dever, como secretário da ala, ligar para o membro, saber por que ela não está indo. Se é para mim saber como lidar com essa situação que ela está passando. Aí veio que alguns membros falam, não tem dinheiro para transporte, não tenho como ir, mas é o dever do secretário para o bispo ou com o conselho conselheiro da ala, como resolver também. Só a gente só falar, vou te ajudar e não fazer nada, com certeza você está deixando uma ovelha de lá também. Muito bem, Alisson. E Obrigado. é isso. Muito bom, muito bom. Adriele, tem uma ideia, uma opinião? O que está funcionando? O que você tem visto que funciona? Ou se você já fez algo que isso aqui ajudou, isso aqui funcionou? O Alisson falou que uma ligação pode fazer uma grande diferença. Quando sente que alguém não tem ido, alguém está se sentindo fora do rebanho, não está se encaixando, né? Bom, acho que às vezes só de conversar e ouvir o que a pessoa tem a dizer e mostrar para ela que o Pai Celestial ele ama a todos nós, né? E talvez aquele sentimento dela, talvez não, com certeza é válido, né? Ela tá passando por alguma situação, mas que o Pai Celestial, Jesus Cristo já passou por tudo, né? Ele sabe como nos ajudar. Eu acho que eu tentaria mostrar como o Salvador ama ela, como eu também amo, né? E demonstrar alguma forma de amor por aquela pessoa. Muito bem, Adriele, muito bem. Vocês falaram coisas importantes, né? Entre todas elas, é a gente se importar. Quando a gente se importa com alguém, a gente vai passar a agir, ou o Senhor também vai nos abençoar a encontrar meios para a gente fazer essa ação, que vai contribuir para que essa pessoa se sinta novamente dentro do rebanho. E tem várias pessoas entre nós, né?
Eles vão para a igreja, estão dentro do rebanho, mas eles não se sentem parte, às vezes não conseguem guardar de uns mandamentos ou outros, mas eles têm se esforçado, mas ainda assim algo os atrapalha. E nós podemos, como o André falou, uma palavra amiga, um apoio, né? Não precisamos julgar nem recriminar. Isso vai fazer totalmente a diferença em qualquer canto que eu e vocês estivermos, tá? Nosso tempo já esgotou, passei até 3 minutos, mas eu queria que vocês saíssem dessa aula pensando nessas duas coisas, que nós estamos trabalhando pelos nossos entes queridos que já faleceram, e também para as pessoas que estão vivas, que é justamente a gente fazer com que elas se sintam dentro do rebanho novamente. E esse é um trabalho que a gente vai fazer de ambos os lados do véu. Então, eu queria só testificar para vocês que eu sei que essas coisas são verdades. Que nós somos instrumentos na mão de Deus quando nós nos importamos. Lembre-se daquele lindo. Sempre que alguém nos faz o bem, reflete o amor de Deus. Né? Ele fala, reflete o meu amor a Deus. Então, que a gente possa fazer com que essa luz nossa, ela brilhe e ela reflita exatamente a pessoa que morreu e se sacrificou por nós, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria sair dessa aula aqui com esses sentimentos com vocês, que a gente possa fazer. Aí fora diz que uma andorinha só não faz verão, mas entre nós, uma andorinha só, ela faz verão sim. Ela consegue fazer. Tá? Eu sei que vocês conseguem. Eu deixo essa aula e meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.